Isabel Veloso morre aos 19 anos de idade e eu quero compartilhar com vocês aqui sua última mensagem em um podcast com Vilela. Ela deixa essa mensagem para cada um de nós. Acompanha comigo aqui neste momento. Só que antes, desde já, eu quero desejar os meus sentimentos para o esposo, para os familiares de Isabel Veloso. Que Deus os conforte e que a chama continue acesa, a chama da esperança de um Cristo vindo sobre as nuvens dos céus. E mantendo mais acesa ainda a chama da esperança de um novo céu e de uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Meus sentimentos a todos da família. Acompanha comigo aqui, neste momento, essa mensagem com Isabel Veloso. Acompanhe aí. Vou soltar aqui, você possa acompanhar. A decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é: qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha vida... Se você pudesse pontuar né? Um momento. Na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. Entendi. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. Isso é forte demais. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então... A única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento que você se faz. Isso aqui é forte demais. E sabe o que mais me chama a atenção? É que em meio à situação de Isabel Veloso, ela era bombardeada com críticas, as pessoas chegou ao ponto de dizer que isso não era verdade, o que estava acontecendo na vida dela, que ela só estava fazendo isso só para se aparecer e para ganhar engajamento e seguidores. Está aí a resposta. Está aí o resultado. Amigos, Isabel Veloso, ela compartilhou cada detalhe da sua vida para os seus seguidores, para os seus fãs, para as pessoas que o amavam. De forma virtual, ela compartilhou seus momentos felizes, os momentos de tristeza. Em momento algum, você vai ver Isabel Veloso compartilhando algo triste. De forma virtual, as pessoas o acompanhavam, porque ela compartilhava cada detalhe. E de forma familiar, de forma pessoal, de forma interna, as pessoas, os familiares ali, acompanhavam Isabel Veloso, os seus sofrimentos. Acompanhava o sofrimento dela, as dores, as lutas, as lágrimas que eram derramadas. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que Isabel Veloso sempre manteve a sua fé na pessoa de Jesus. Sempre manteve a sua fé na pessoa de Jesus. Deixa eu compartilhar aqui algo interessante com vocês. Me perdoe a expressão e a colocação, tá bom, gente?
Agora eu vou partir para o lado espiritual. Você tem toda a oportunidade para viver a vida de forma responsável e muitas vezes você não vive. Você tem toda a oportunidade do mundo de sair do pecado, mas você não quer sair. Você tem toda a oportunidade de ir à igreja adorar a Deus, mas você resiste. Às vezes você escolhe para onde quer ir. E você que é membro de igreja, muitas vezes você fica fazendo tanto faz, tanto fez, se dá para ir eu vou, se não der eu também não vou. Dá no mesmo. Você tem toda a oportunidade para estudar a palavra de Deus, mas muitas vezes isso se torna uma ficção na sua vida. Uma realidade que não sai do papel. Você tem a oportunidade de pedir perdão, de perdoar, de viver com as pessoas. E isso, infelizmente, acaba não acontecendo. É difícil, mas temos a esperança de um novo céu e de uma nova terra. Acompanhe aqui este outro vídeo. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Acompanhe aí. Apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia para Jesus, sabe? Eu não tomava, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum para aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Tem 2 coisas que você falou aí que eu queria saber de você, né? Porque a morte é uma coisa que dá medo para todo mundo, né? E você teve que enfrentar essa ideia. E o que virou isso para você? Virou um incentivo de viver cada momento? Ou você pensa ainda nisso? Como que é? Questão da morte? Olha, eu falo porque pra mim é muito complicado, porque você tem família, você tem filhos, você fica pensando, né? O que vai acontecer? Eu não sei se eu tenho medo de morrer em si. É do que fica, né? É do que fica. Eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, mas eu tenho muito medo de morrer sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é o meu medo. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora. Porque eu não aguentava mais sentir tanta dor, sabe? Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo. Amigos, que situação. É difícil. Muito difícil. Nós temos a esperança, como eu já falei no início, de um novo céu e de uma nova terra, e eu quero compartilhar esse momento com vocês. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4, diz assim: Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão seu povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu creio nessas promessas. Eu creio na vinda de Jesus. E eu creio que Isabel Veloso, em nome do Senhor Jesus, fará parte daquele grupo de pessoas que vai ressuscitar para herdar o reino celestial.
Que Deus os abençoe de forma especial a tua vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui um momento de reflexão com o pastor Arilton Oliveira. Acompanha comigo aí. Esse aqui é Isabel Veloso. Está aqui o casal, o esposo, a criancinha, a alegria dela com a criancinha, com seu filho. Pois é, amigos, mesmo ela diante das redes sociais, transmitindo aqui, ó, você vai ver aqui, ó, que ela está em um leito de hospital, mas sempre com um sorriso no rosto. Isabel Veloso foi um exemplo, sempre com um sorriso no rosto. Olha aqui, ela provavelmente com a bolsa de sangue, sorridente, uma foto sorridente. Em momento algum você vai encontrar ela aqui triste, abatida, sem esperança. Ela aproveitou cada momento da vida que ela teve, que Deus deu para ela. Ela viveu para dar bom dia a Jesus. Bom dia, Jesus. Para amar o seu esposo, amar a criancinha aqui, ó, amar os pais, amar os familiares, estar sempre compartilhando os momentos de alegria ali com os seguidores. Acompanha comigo aqui a mensagem com o pastor Arilton, tá bom? Opa, vamos lá. Acompanha comigo aqui. Corações. O nosso texto de hoje encontra-se em Eclesiastes 12, verso 7, que diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia ensina em Gênesis 2,7 que o ser humano não tem uma alma, mas é uma alma. E a alma deixa de existir quando o corpo morre. Ezequiel 18,4 ensina isso. Mas e quanto ao espírito? Ele não permanece consciente mesmo após a morte? Muitos cristãos acreditam que sim, e até tentam justificar seu ponto de vista citando textos da Bíblia como hoje, esse que eu li de Eclesiastes 12,7. Mas essa declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. Se você ler Eclesiastes 12, 1 a 7, aqui nós temos uma descrição bastante dramática, o processo de envelhecimento culminando com a morte. O verso 7 refere-se à morte como a reversão do processo de criação mencionado em Gênesis 2,7. Como já foi dito, no sexto dia da semana da criação, o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser uma alma vivente. Gênesis 2,7. Mas Eclesiastes 12,7 nos diz que o pó volte à terra como era, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos, retorna a Deus. Ou, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles ou através deles. Devemos ter em mente que Eclesiastes 12,7 descreve o processo de morte de todos os seres humanos e o faz sem distinguir entre justos e ímpios. Se os supostos espíritos de todos os que morrem sobrevivem como entidades conscientes, então os espíritos dos ímpios também estão com Deus? Essa ideia não está em harmonia com o ensino das Escrituras. Como o processo de morte ocorre da mesma forma com todos os seres humanos e também animais, a morte nada mais é do que deixar de existir como um ser vivo. Como afirma o salmista no Salmo 104, 29, se escondes o rosto, eles se perturbam, e se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Por isso, amigo, acredita na palavra de Deus e saiba que esse fôlego de vida que Deus nos concedeu é também a oportunidade, porque enquanto há vida, há esperança. É a oportunidade de nos consagrarmos ao Senhor, de nos dedicarmos a Ele e, todavia, de nos prepararmos para o seu breve regresso. Vamos orar?
Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra hoje, pelos conselhos da mesma. Que nós possamos caminhar na Tua presença e que o Senhor nos prepare nesse dia para fazermos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Aproveite cada momento da sua vida. Aproveite cada minuto e viva para amar quem está ao seu redor. Ame a obra do Senhor e não meça a distância. Não coloque empecilhos, desculpas para estar entre amigos e irmãos, para salvar pessoas do pecado e guiar no serviço. Que Deus abençoe cada um de forma especial.